cheguei para apresentar a vocês a nossa estrela do dia. Hoje vamos confeccionar essa linda bolsa com o tema Copa do Mundo, porém pode ser feita com a cor que você preferir. Vamos utilizar sobrinhas de barbante nas cores da bandeira do Brasil. Estou usando aqui o Barroco 6 e cru também de ordem 6, nesse caso Euro-Roma, ok? Agulha 3,5 milímetros, deixa eu ver se foca para vocês. 3,5 milímetros e vamos utilizar a criatividade. Eu vou utilizar as cores da bandeira do Brasil, mas você pode usar as sobras de barbante que você tem no seu ateliê. Eu tenho certeza que tem barbante sobrando aí, aberto, naquele cantinho, empoeirado. Vamos dar função para eles e criar peças maravilhosas. Hoje vamos fazer a nossa bolsa mandala e temos já na ponta da agulha, vou dar um pequeno spoiler para vocês da nossa próxima aula. Então fique ligadinho aqui no canal, ativa o sininho, já se inscreve. Se gostar da aula, já curte, deixa um comentário de incentivo, um comentário bem legal pra gente crescer esse canal rapidinho. Tô com um pequeno probleminha aqui, porque eu tô acostumada com os reels, fazendo vídeos com o telefone em pé. Aqui o telefone precisa ser deitado para vídeos longos e eu esqueço, os vídeos anteriores estão em pé, mas relevem, estão entrando no ritmo devagarzinho. É assim que funcionam as coisas por aqui, tá bom, gente? Bora pra aula, vamos pra aula sem mais enrolações. Material escolhido, vamos dar início à nossa peça utilizando a cor branca para a confecção da nossa mandala. Como falei para vocês, vamos utilizar a agulha 3,5 milímetros e iniciar a nossa peça com um anel mágico e 16 pontos dentro do anel. Vamos subir 3 correntinhas que já vão contar como sendo o nosso primeiro ponto alto. Agora vamos fazer mais 15 pontos altos dentro do anel. Com a correntinha de início, teremos 16 pontos, os pontos que precisamos para o início do nosso trabalho. Essa bolsa maravilhosa. Como já falei para vocês, vocês podem utilizar as cores que vocês preferirem ou tiverem em mãos. Aproveitem as sobrinhas do ateliê. Vamos fazer as nossas sobrinhas criarem utilidade, não é, gente? Vou fazer os 16 pontos e já volto com vocês. Temos aqui os nossos pontos, 16 pontos, contando com as nossas correntinhas iniciais. Vamos fechar o nosso anel puxando essa pontinha, bem ajustadinho. E fechar nossa primeira carreira com um ponto baixíssimo na terceira correntinha do início do trabalho. Um ponto baixíssimo. Podemos cortar o fio, lembrando sempre de deixar um tamanho razoável para que façamos o nosso acabamento. Vou passar o fio para trás do nosso trabalho. Prontinho, temos aqui o nosso círculo prontinho. Já pode fazer no acabamento, como vocês já sabem, eu prefiro fazendo acabamento quando tem muita troca de cores, já ir fazendo o acabamento logo no início, para depois não ficar aquele monte de fiapo para fazer acabamento, porque dá preguiça, a gente sabe disso, né? Vou fazer aqui o acabamento e já volto com vocês. Temos aqui o nosso círculo finalizado. Agora, nós podemos observar que cada ponto alto possui duas alças, uma atrás, outra na frente. Todos têm duas alças. Vamos introduzir a agulha na alcinha de trás do ponto, apenas agora, no início, tá bom? Para fazermos a laçada inicial da nossa nova cor, que será o azul. Vamos puxar uma laçada do tom azul por esta alcinha de trás. E agora sim, vamos pegar a alcinha da frente junto com a alcinha de trás. E vamos puxar uma segunda laçada. Temos aqui duas laçadinhas e vamos fazer um ponto baixo. Pronto, prendemos o nosso fio. Fio preso no nosso trabalho, já vamos trabalhar a altura do nosso primeiro ponto alto, com duas correntinhas. Temos o nosso primeiro ponto alto do trabalho. No mesmo espaço,
Vamos fazer mais 2 pontos altos. Introduz a agulha no mesmo espaço e faça o segundo ponto alto. Introduza a agulha no mesmo espaço e faça o terceiro ponto alto. Temos aqui, então, as correntinhas de início e mais 2 pontos altos, formando um grupinho de 3 pontos altos. Vamos fazer uma correntinha de separação, pular um ponto de base e fazer no próximo mais 3 pontos altos. 1, 2, 3, sempre no mesmo espaço, tá bom? Segundo grupinho de 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, pula um ponto de base e no próximo, novamente, 3 pontos altos. 1, 2, 3. E vamos fazer dessa forma até chegarmos ao final do nosso trabalho. Temos aqui a nossa carreira finalizada, com 8 grupinhos, contendo 3 pontos altos cada um, sempre separados por uma correntinha, sempre pulando um pontinho de base. Última correntinha da nossa carreira para fecharmos lá no topo com um ponto baixíssimo. Prontinho, podemos arrematar o fio. Quase que a tesoura cai. Arrematamos o fio, puxando para trás. E prontinho está a nossa segunda carreira. Agora vamos introduzir a cor amarela, da mesma forma que fizemos com a cor azul. Vamos escolher um ponto de correntinha e pegar apenas qualquer correntinha de separação, tá bom? Você escolhe aí a melhor para você. Pegue apenas a alcinha de trás da correntinha, que da mesma forma tem 2 alcinhas, tá vendo? Todo ponto tem 2 alcinhas, seja correntinha, seja ponto alto, seja ponto baixo, sempre tem 2 alcinhas. Você vai pegar a alcinha de trás da correntinha, vai prender o fio amarelo da mesma forma que prendemos anteriormente o fio azul, puxando uma laçada apenas na alcinha de trás. Agora, introduza a agulha pegando as alças todas do ponto baixo e vamos fazer, um ponto baixo para segurar o fio no início do nosso trabalho. O fio já está preso, vamos fazer mais uma correntinha para dar altura, laça o fio e aqui dentro vamos fazer mais 3 pontos altos não finalizados, tá bom? Pela metade. Puxa apenas 2 alcinhas e mantém as outras na agulha. Laça o fio, introduz no mesmo espaço da corrente, puxa apenas 2 alcinhas e mantém os outros na agulha. Laça o fio, introduz no mesmo espaço de corrente, puxa 2 e agora temos todos os outros da agulha puxados de uma única vez. Desta forma. 2 correntinhas de separação, laça o fio e aqui no ponto central do nosso bloco de 3 pontos, nós vamos fazer um ponto alto. Sempre vamos utilizar apenas o ponto do meio do bloquinho de 3 pontos, tá bom? 2 correntinhas de separação. E vamos fazer novamente o mesmo que fizemos no nosso primeiro bloquinho. 4 pontos altos juntos, inacabados. O primeiro, deixa 2 laçadas na agulha e tira apenas 2.
Agora, o segundo, tira apenas as 2 laçadinhas e mantém o fio na agulha. Terceiro, tire 2 laçadinhas e mantenha. E o quarto e último, tire 2 laçadinhas e agora puxe todas as outras laçadas de uma única vez. 2 correntinhas de separação no ponto central do nosso grupinho da carreira de base, um ponto alto. 2 correntinhas de separação no próximo espaço, ponto alto pela metade, 4 vezes. Puxe 2 laçadas, outra vez 2 laçadas, outra vez 2 laçadas e agora finaliza com todas as laçadas da agulha de uma vez só. Vamos ficar desse jeitinho aqui. No espaço de correntinhas, grupinho de 4 pontos fechados juntos, um ponto alto no ponto central, sempre separados por 2 correntinhas. Vamos finalizar a carreira e voltamos já já com a cor verde. Finalizando nossa carreira, vamos fazer as 2 últimas correntinhas e vamos prender no topo do nosso trabalho. Ó, lá no topo do primeiro grupinho de pontos altos fechados juntos, com um ponto baixíssimo. Fechamos mais uma carreirinha. Estamos ficando desse jeitinho aqui. Agora vamos arrematar o fio e trabalhar com a cor verde. Antes de iniciarmos com a cor verde, vamos fazer esse acabamento? Olha bem como eu faço. Desenrolo o fio que vem com a torção original de fábrica. Desfio ele no meio, deixando 3 pontinhas. Como é um fio de ordem 6, eu deixo 3 pontinhas para um lado, 3 pontinhas para o outro lado. Venho aqui no espaço de corrente e faço um nozinho. Passo para lá, de frente para trás um grupinho de 3 pontas, de trás para frente o outro, fico com ele desse jeitinho aqui, apenas na alcinha de trás, tá bom? Dou 2 laçadinhas, dou a primeira, agora dou a segunda laçada, e agora aqui nesse ponto coloco uma gotinha de cola. Estou usando Pegamil 6000. Uma gotinha de cola para dar a certeza de que nosso trabalho não vai fazer a gente passar aperto. Prontinho. Lembrem sempre de fechar a cola imediatamente para que ela não resseque, tá bom, gente? Agora vamos caminhar com esse fio para o próximo espaço de correntinhas e fazer novamente, ó. Passa para trás. E vamos fazer a mesma coisa. Dividido o fio, passa uma alcinha para frente, enfia a agulha de frente para trás e passa a alcinha para frente. Agora, enfia ao contrário, a agulha de trás para frente e a outra alcinha para trás. Dá uma primeira laçada, a segunda laçada, pontinha de cola, e aí o acabamento já está feito. Depois é só cortar o excesso dos fios e pronto. Puxa a laçadinha, passa os 2 cabinhos para trás, prontinho. Não se preocupem, porque isso aqui vai ficar escondido embaixo da próxima carreira, não vai ficar visível, tá bom? Vamos prender nosso fio verde em alguma das correntinhas, qualquer espaço de correntinha, porque agora nós vamos trabalhar todos os espaços de correntinha apenas, tá bom?
alcinha de trás, puxa o fio, uma laçada, agora todo o espaço de correntinha e vamos fazer um ponto baixo e 2 correntinhas. Temos a altura do nosso primeiro ponto alto, mais um ponto alto, uma correntinha e mais 2 pontos altos no mesmo espaço. 1, 2. Vamos ficar assim, puxar esse fio para trás, com um pontinho V, com 2 pontos altos de um lado, uma correntinha de separação e mais 2 pontos altos do outro lado no mesmo espaço de corrente, tá bom? Uma correntinha de separação e vamos repetir no próximo espaço de corrente a mesma coisa. 2 pontos altos, sempre no mesmo espaço, tá bom? Uma correntinha de separação e mais 2 pontos altos. Opa! Prontinho. Mais um ponto V formado da mesma forma. Uma correntinha de separação, próximo espaço de correntes, a mesma coisa. 2 pontos altos, uma corrente de separação e mais 2 pontos altos. Sempre separados por uma correntinha, tá bom? Tanto entre os 2 pontos, quanto entre um Vzinho e outro. Não esqueçam da correntinha, que essa correntinha serve para que o nosso trabalho não comece a emborcar todo. A correntinha de separação serve para ele ficar ajustadinho e a peça ficar retinha, ok? Vamos terminar a nossa carreira e já voltamos aqui com vocês. Chegamos ao final de nossa carreira verde. Vamos fazer o último ponto de correntinha, fechar na terceira correntinha do nosso primeiro ponto com um ponto baixíssimo. Prontinho. Estamos aqui com mais uma carreirinha finalizada e assim está o nosso trabalho. Estou aqui fazendo o acabamento da mesma maneira, puxei o fio, dividi ele no meio, fazer o nozinho, colocar um pontinho de cola e deixar uma dica para vocês, para o acabamento ficar mais sutil possível, tá bom? Quando o trabalho for muito colorido, tiver muitas camadas de fios coloridos e bastante acabamento, como é o caso da nossa peça, fazer sempre o acabamento na própria cor do fio. Por exemplo, eu tô fazendo aqui o acabamento da carreira verde na própria carreira verde. O acabamento da carreira amarela eu faço na própria carreira amarela e assim por diante. O acabamento azul e o acabamento branco na carreira branca. Vocês imaginem só, por exemplo, deixa eu puxar aqui o amarelo que eu ainda não fiz o acabamento. Se eu faço o acabamento do amarelo aqui em cima na carreira verde ou aqui embaixo na carreira azul, se por um acaso acontecer de ficar aparente, mesmo com a próxima carreira feita, vai ficar uma coisa feia, porque vai ficar muito visível que tem um acabamento amarelo no meio do verde, você tá vendo? Como não fica um trabalho limpo? Assim não, se por um acaso o local que você fez o acabamento fique visível, ele praticamente fica imperceptível, porque você fez acabamento do fio que é a mesma cor da carreira, entendeu? Agora, se eu jogo um amarelo aqui no verde e ele fica visível, fica um acabamento mal feito, concorda comigo? Então, faça sempre dessa forma. Todo o trabalho que for muito colorido, que tenha... Não precisa nem ser muito colorido, tem 2 cores apenas, você faça cada cor com o seu acabamento respectivo, tá bom? O verde com o verde, nunca o verde lá no amarelo ou no branco, ou seja, lá em qual próxima cor vier na carreira seguinte.
ok? Agora vamos retomar com o nosso fio branco. Vamos trabalhar novamente em todas as alcinhas de corrente, nas correntes de separação por toda a carreira, apenas nas correntes de separação. Vou escolher aqui uma corrente aleatória, vou pegar essa daqui dentro do nosso ponto V, a alcinha de trás, para prender o fio, puxo uma laçada. Se tiver dificuldade, abre um pouquinho o ponto assim, ó, que aí você vai ver exatamente onde está o espaço de correntinhas. Dá a laçada e faça um ponto baixo. Prendemos nosso fio. Agora vamos fazer 3 correntes. 1, 2, 3. 2 correntes são para dar altura ao nosso ponto, como sendo o nosso primeiro ponto alto. E a terceira corrente é a nossa correntinha de separação. Vamos laçar o fio, introduzir a agulha no mesmo espaço onde iniciamos e fazer um ponto alto. Ficamos desta forma com um ponto V. Assim como na carreira de baixo, só que na carreira verde nós fizemos 2 pontos altos separados por uma correntinha. Na carreira branca, apenas um ponto alto separado por uma correntinha, ok? Passando para o próximo espaço de corrente, nós vamos repetir a mesma coisa, mas não vamos fazer correntinha de separação entre um ponto V e outro, tá bom? Vamos laçar a agulha, introduzir no espaço de corrente seguinte e fazemos um ponto alto. Uma corrente de separação, no mesmo espaço, um ponto alto. Formamos o nosso V. Para o próximo espaço de correntinha, não temos corrente de separação. Pula direto para o espaço e já puxa um ponto alto. Aí sim, uma corrente e outro ponto alto no mesmo lugar. Fizemos o nosso ponto V. Ficou claro para vocês? A corrente é apenas na formação do ponto V. Entre um ponto V e outro, não precisa de correntinha, tá bom? Finalizamos nossa carreira branca e agora vamos fechar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha do início de nosso trabalho. Ponto baixíssimo e já podemos arrematar o fio. Prontinho. Voltamos agora com a cor azul e vamos trabalhar novamente nos espaços de correntes, dentro de cada ponto V. Todos os espaços de correntes dentro de cada ponto V serão trabalhados nesse momento, com a cor azul. Vamos prender nosso fio, escolhendo um espaço aleatório de corrente. Pegamos o fio apenas com a alça de trás, laçamos e fazemos nosso ponto baixo, como de costume. Prendemos e subimos mais uma corrente. Laço o fio, introduz no mesmo espaço, puxa apenas 2 laçadas. Ficamos com 2 laçadas na agulha. Laça o fio e novamente introduzimos no mesmo espaço, puxamos apenas 2 laçadas. Agora, vamos puxar todas as laçadas restantes de uma única vez e vamos fazer 2 correntinhas de separação. Vamos ficar com 3 pontos altos fechados juntos. Em cada espacinho de corrente de cada ponto V da carreira de base, vamos ter 3 pontos altos fechados juntos, separados por 2 correntes.
Vamos de novo. No próximo espaço de corrente, vamos fazer um ponto alto e tirar apenas 2 laçadas. Novamente, mais um ponto alto, tiramos apenas 2 laçadas. E o terceiro ponto alto no mesmo espaço de corrente, puxamos 2 laçadas. Temos agora 4 laçadas na agulha e vamos puxar todas de uma única vez. 2 correntes de separação e vamos repetir desta maneira por toda a nossa volta. Chegamos ao final da carreira, vamos fazer nossas 2 últimas correntinhas de separação e vamos fechar no início do nosso trabalho, lá no alto do fechamento dos 3 primeiros pontos altos, no nosso primeiro grupinho, com um ponto baixíssimo. Prontinho, estamos aqui com a nossa peça quase finalizada. Olha, vamos dar sequência à nossa produção com a cor amarela e dessa vez vamos trabalhar novamente somente nos intervalos das correntinhas, ok? Todos os intervalos das correntinhas serão trabalhados. Vamos pegar uma aleatória para prender nosso fio, a alcinha de trás, como vocês já sabem, puxa o fio, laça toda a correntinha pelo espaço, um ponto baixo e mais 2 correntinhas. Mais um ponto dentro da correntinha, vamos formando o nosso segundo ponto alto. Vamos fazer mais 2 pontos altos sem nenhuma correntinha de separação, porque precisamos de 4 pontos dentro do espaço para formar o nosso motivo. 4 pontos altos, sem correntinhas de separação. Vamos passar para o nosso próximo intervalo de corrente, laça o fio e já vem direto para o próximo intervalo de correntinhas. Vamos fazer novamente 4 pontos altos no mesmo espaço. 2, 3, 4. Vamos ficar desta forma. Vamos fazer mais uma vez 4 pontos altos dentro do intervalo de correntinhas, sem nenhuma correntinha de separação. 4. Prontinho. E dessa forma, vamos dar sequência a toda a carreira, até finalizarmos o nosso último espaço de correntinhas aqui, ok? Carreira amarela finalizada. Vamos trabalhar agora com a cor verde. Vamos prender nosso fio da mesma maneira, ou seja, com uma pequena diferença dessa vez. Nós vamos trabalhar toda esta carreira pegando apenas as alcinhas de trás de cada ponto da carreira de base. Não vamos trabalhar as 2 alças, vamos trabalhar apenas as alcinhas de trás, porque eu quero um relevo aqui no finalzinho do nosso trabalho, que vai dar todo um destaque. Então, nós vamos introduzir a agulha em uma alcinha aleatória de qualquer ponto, apenas na alcinha de trás, vamos puxar o fio verde e dessa vez nós vamos fazer uma correntinha para prender o fio. Prendemos o nosso fio, vamos voltar na mesma alcinha, somente a alcinha de trás, e vamos puxar a alça do fio para fazermos o nosso ponto baixo, ok? Prendemos o fio e já fizemos o nosso primeiro ponto baixo. Vou botar um marcadorzinho aqui, é pra gente visualizar o ponto direitinho. Temos o nosso ponto baixo aqui bonitinho. No próximo ponto, a mesma coisa, somente a alcinha de trás do ponto, introduz a agulha e faça um ponto baixo. Não precisa apertar muito o fio, a tensão de ponto nesse momento, tá bom, pessoal? Deixa o fio soltinho,
a mãozinha leve para poder não enrugar a peça toda, tá ok? Vamos fazer apenas nas alcinhas de trás, introduz a agulha, puxa o fio e faça um ponto baixo. Alcinha de trás, puxa o fio e faça um ponto baixo. Alcinha de trás, puxa o fio e faça um ponto baixo. Em toda a volta, deixando a alcinha da frente, formando o nosso relevo, para dar um charminho a mais na nossa mandala, ok? Vamos fazer toda a carreira desta forma. Nossa mandala está finalizada, maravilhosa, com todo o charme do relevo e a distribuição das cores, com os pontos uniformes, o acabamento bem legal. Chegamos aqui no nosso último ponto. Vamos retirar o marcador e introduzir a agulha no nosso primeiro ponto de base, aqui da nossa carreira verde, e fechar com um ponto baixíssimo. Prontinho. Vamos passar o fio lá para trás para posteriormente fazermos o nosso acabamento final e finito. Mandala pronta. Agora vamos fazer o corpo da bolsa para que a gente possa utilizar a nossa mandala maravilhosa e sair por aí desfilando ou fazendo uma graninha extra com a nossa bolsa no tema Copa do Mundo. Para o corpo da nossa bolsa, vamos trabalhar com o barbante na cor cru, Euro Roma, ordem 6. Vamos manter a agulha 3,5, tá bom? Vamos dar uma laçada e vamos trabalhar 38 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 36, 37, 38. 38 correntinhas no nosso cordão. Vamos fazer agora pontos altos em toda a extensão do nosso cordão a partir da 4ª correntinha. Vamos pular a partir da agulha 1, 2, 3 correntes e a partir da 4ª corrente vamos trabalhar um ponto alto, pegando apenas uma alcinha da nossa correntinha. Um ponto alto para cada correntinha. Chegamos aqui ao final da nossa carreira, temos aqui o nosso último ponto de correntinha e dentro desse ponto de correntinha nós vamos fazer 4 pontos altos juntos, que servirá como a curva da nossa bolsa, ok? Vamos lá. 4 pontos altos. 2, 3, 4, no mesmo ponto de correntinha, que é o nosso último ponto, tá bom? Vamos virar nosso trabalho agora. Os pontos altos já foram feitos de um lado, nós vamos fazê-lo do outro lado das correntinhas também, completando a base da nossa bolsa. Temos aqui a nossa curva com os 4 pontos altos e agora em cada laçada de correntinha que sobrou do lado de cá, vamos complementar com pontos altos, um para cada correntinha, tá bom? Já pode ir escondendo o fio de arremate aqui por dentro e vamos lá. Um ponto alto para cada alça de correntinha que sobrou. Conforme fizemos de um lado, vamos fazer do outro lado. E assim ficará a nossa base. Pontos altos dos dois lados, com uma curva, mantendo 4 pontos dentro de uma única correntinha. Vou finalizar esse lateral e quando chegar na outra curva, eu volto com vocês.
Chegamos ao final da nossa segunda lateral, fizemos uma lateral, a outra lateral e vamos fazer a nossa curva desse ladinho aqui. Já temos um ponto alto aqui no início do nosso trabalho. As correntinhas iniciais contam como um ponto alto, tá bom? Nessa última correntinha da carreira, nós vamos fazer mais 3 pontos altos para completarmos com esse que já foi feito a nossa curva de 4 pontos. Então, vamos lá. 1, 2, no mesmo espaço da correntinha, tá bom? 3 no mesmo lugar. Temos os nossos 3 pontos altos. Agora, vamos fechar na correntinha, na terceira correntinha do nosso primeiro ponto com um ponto baixíssimo. E temos a nossa curva prontinha desse lado também, ok? Nossas 2 curvas iguaizinhas. Vamos subir nossa próxima carreira. Temos a alça do fio na agulha, fechamos o ponto baixíssimo. No mesmo lugar onde fechamos o ponto baixíssimo, sem fazer corrente, vamos introduzir a agulha, puxar a alça do fio, ficamos com 2 alcinhas e vamos fazer um ponto baixo. 1, 2 correntes, temos a altura do nosso primeiro ponto. Vamos continuar todo o trabalho fazendo ponto alto sobre ponto alto em todos os pontos da carreira de base. Um ponto alto para cada ponto de base. E vamos ficar desta forma. Chegamos ao final da carreira na nossa curva e nós vamos manter um ponto para cada ponto de base na curva também, tanto de um lado quanto do outro lado, ok? Não vamos fazer aumentos nas curvas, apenas ponto sobre ponto. Pessoal, quando nós fazemos a curva apenas com ponto sobre ponto, sem nenhum aumento, o trabalho vai dar essa emborcadinha aqui, e é o que nós queremos, tá bom? Percebam que ele ficou emborcado, ficou com um fundo, e é isso exatamente que nós queremos para nossa peça, tá bom? Essa voltinha, porque aqui é o nosso fundo da bolsa. E é esse detalhe aqui que precisa acontecer exatamente desta forma. Não precisa se preocupar que tá errado, que tá entortando. É tortinho assim mesmo. Queremos esse fundinho. Chegamos na curvinha da nossa segunda lateral. Já fizemos uma lateral, vamos fazer a outra sem nenhum aumento. Os pontinhos da curva normalmente, ponto sobre ponto, porque queremos de fato uma canoinha. Fizemos os 3 pontos, o quarto ponto já está aqui representado pelas correntinhas iniciais. Vamos fechar com um ponto baixíssimo na terceira corrente e finalizamos a nossa carreira e temos a nossa canoinha. Não parece uma canoinha? É isso que nós queremos. Nós vamos precisar de 12 carreiras iguais a essas, todas de pontos altos sobre pontos altos, inclusive nas curvas. 12 carreiras vão compor o comprimento, a altura da nossa bolsa, tá bom? Começaremos sempre da mesma forma, com um ponto baixo no ponto inicial e mais 2 correntinhas para dar a altura do ponto, ok? Ponto alto sobre ponto alto até o final da carreira. E quando completarmos 12 carreiras,
a gente volta. Chegamos ao final das nossas carreiras, temos aqui 12 carreiras fazendo o corpo da nossa bolsa. Ficamos com uma medida de 16 centímetros de altura por 23 centímetros de largura. E agora, para dar mais firmeza e um acabamento mais perfeitinho aqui na nossa borda, nós vamos fazer uma carreira de pontos baixos. Teremos então pontos baixos por toda a volta da nossa carreira, ponto sobre ponto, sempre pegando as duas alcinhas do ponto da carreira de base. Vamos subir uma correntinha e no mesmo espaço vamos fazer o nosso primeiro ponto baixo. No segundo ponto, a mesma coisa, pegando as duas alcinhas do ponto, vamos fazer um ponto baixo. E vamos seguir a carreira fazendo ponto sobre ponto, sem pular nenhum pontinho, para dar esse acabamento mais bonito na nossa peça e para que a nossa borda fique mais firminha. O ponto baixo vai dar firmeza à borda da nossa bolsa, tá bom? Então, vamos fazer ponto baixo em toda a nossa extensão da carreira. Finalizando, nós voltaremos com a confecção das alças, ok? Finalizamos a carreira. Vamos fechar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. E vamos cortar o fio para fazer o nosso arremate. Puxe a alça do fio para o avesso da bolsa e vamos fazer aquele arremate que já sabemos fazer por aqui, já ensinei algumas vezes. A gente abre o fio ao meio, 3 pontinhas para cada lado. E vamos dando nozinhos em alguns pontos, passando por entre os pontos, vamos fazendo nozinhos e passando um pinguinho de cola. Prontinho. Um nozinho. Mais uma laçada de nó. Uma pontinha de cola. E assim, nosso acabamento está prontinho. Eu costumo passar mais vezes por alguns fios, por alguns pontos, aliás. E aí, dou mais um nozinho. Pinguinho de cola e tá pronto o nosso trabalho. Depois é só cortar o excesso e pronto. Deixar a cola para não secar. Passo o fio para trás. Prontinho. Tá finalizado. Podemos passar, pegar uma agulha mais fina que facilita. Pode se usar de tapeceiro também, mas essa aqui já tá na mão, vamos com ela mesma. Vamos passando aqui por dentro dos pontos para ele ficar bem escondidinho. Passa algumas vezes, por isso eu gosto de deixar um fio maior para esse acabamento, porque me dá a certeza absoluta de que eu não vou ter problemas com essa peça após lavagem, após o uso. E aqui a gente dá mais um pontinho de cola para não ficar essas pontas arrebitadas e cortamos o excesso. Pontinho de cola lá dentro do ponto. Conseguem ver, ó? Vou dar um zoom. Por onde o fio está passando, por dentro do ponto.
A gente dá uma pontinha de cola lá dentro. A gente corta o excesso do fio, ele fica escondidinho lá, aperta um pouquinho para fixar a cola. Podemos cortar o excesso. Essa pontinha vai ficar escondida. Ninguém vai saber onde começa, onde termina a sua peça. Para a nossa alça, vamos manter o barbante na cor cru e vamos fazer 1,15 m de correntinhas. Na minha tensão de pontos, eu precisei de 160 correntes, tá bom? Vocês façam e meçam aí com a tensão de pontos de vocês, tá ok? Eu vou fazer aqui as minhas 160 ou 1,15 m e volto com vocês. Temos aqui o nosso cordão de correntinhas. E agora nós vamos fazer mais 2 correntinhas para dar altura ao nosso primeiro ponto alto. E a partir da agulha vamos contar 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. E aqui na quarta correntinha vamos fazer um ponto alto. Ficamos com 2 pontos altos juntos no início do nosso cordão. A partir de agora, nós vamos trabalhar com o ponto cruzado, ponto X. Vamos fazer o quê? Laçamos a agulha, pulamos uma corrente e na próxima corrente vamos fazer um ponto alto. Um ponto alto. Ficamos desse jeito. Laçamos a agulha e vamos introduzir a agulha agora no ponto que nós pulamos aqui, nessa correntinha que nós pulamos. Por cima do ponto alto, introduz a agulha na correntinha que ficou lá atrás e faça outro ponto alto. Temos aqui um ponto cruzado, ponto X. Novamente, fizemos o nosso ponto aqui, olha, os 2 pontinhos, deixa eu ajustar para vocês verem bem o vídeo. Temos 2 pontinhos aqui formando o nosso X. Vamos para o próximo ponto de corrente, não vamos fazer nada nele, vamos laçar a agulha, pulamos uma corrente, vamos na próxima corrente, um ponto alto. Laça a agulha e volta na corrente que você pulou. Faça outro ponto alto. E assim vamos formando o ponto X. Vamos lá mais uma vez. Laça o fio, pula uma corrente, nós trabalhamos essa corrente aqui, tá vendo? O pontinho tá aqui. Vamos pular a correntinha seguinte e na próxima vamos fazer um ponto alto. Laça a agulha e volta na corrente que pulamos e faça outro ponto alto. Esse é o ponto que nós vamos fazer até o finzinho do nosso cordão. Quando faltar 2 pontinhos para finalizarmos, eu volto com vocês. Estamos chegando aqui no finalzinho do nosso cordão de correntinhas. Temos 4 pontinhos ainda para serem trabalhados. Vamos fazer mais um ponto X, pulando um ponto. No segundo, vamos fazer um ponto alto. Laçamos a agulha e voltamos no pontinho que pulamos aqui na correntinha anterior para fechar o X com mais um ponto alto. Sobraram 2 pontinhos. Nesses 2 pontinhos, nós vamos fazer conforme fizemos no início do nosso trabalho, que começamos com 2 pontos altos no comecinho da carreira. Então, temos 2 pontos altos no início da carreira e 2 pontos altos no final da carreira. Não vai ser ponto X agora, tá bom?
Vamos fazer um ponto alto. E no último pontinho de corrente, mais um ponto alto. Finalizamos o nosso cordão desta forma. Olha como fica bonito. Carreira finalizada. Vamos subir uma corrente. E nesse ponto alto aqui, que é o nosso último ponto alto, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Olha, entre um ponto e outro, a gente introduz a agulha e vamos fazer 2 pontos baixos, cobrindo esse ponto alto, entendeu? Prontinho, temos aqui nossos 2 pontinhos. Nessa última correntinha, onde nós colocamos esse último ponto alto, vamos introduzir a agulha e vamos fazer mais um ponto baixo. A linha desfiou, um ponto baixo. Como é uma quina, sempre que temos quina, vamos fazer uma correntinha de quina para ficar a pontinha bem quadradinha aqui e não ficar arredondada. Viramos o trabalho, voltamos na mesma correntinha que fizemos esse ponto baixo e vamos fazer mais um ponto baixo. Dessa forma. Percebe que fica uma quina certinha? Vamos agora dar continuidade de pontos baixos em cada alcinha da correntinha aqui na base. Ponto baixo, todas com um ponto baixo cada uma. Introduzir a agulha na alcinha da corrente e faça um ponto baixo. Introduza a agulha na alça da corrente e faça o ponto baixo. Chega de passar raiva na hora de introduzir a agulha naquela alcinha das correntinhas que ficam às vezes muito apertadas, atrapalham o nosso trabalho e faz a gente perder tempo. Tem dificuldade para introduzir a agulha? Vire sua agulha ao contrário e utilize o gancho literalmente como um anzol, pescando a alça e pescando o fio. Olha como facilita. Basta você virar a agulha ao contrário, põe o gancho para baixo e pesque a sua alcinha. Olha que facilidade. Gira novamente, pesque o fio e trabalhe conforme você já tem costume. Pescando facilita muito. O gancho da agulha serve exatamente como um anzol de carreira. Temos aqui os nossos 2 últimos pontos altos. E eu quero que vocês observem como essa ponta está arredondada. Olha bem, não tem quina. Por isso, eu faço a correntinha de quina para que ajuste essa situação nas alças. Ou em qualquer trabalho que tenha quina. Não fica nada esteticamente bonito uma alça arredondada desse jeito. Se a intenção é que ela seja quadrada, então ela precisa ser quadrada. Vamos fazer o nosso penúltimo pontinho baixo. E no nosso último ponto, que são as correntinhas que subimos lá no comecinho do trabalho, vamos introduzir a agulha aqui na primeira corrente, fazendo o nosso último ponto baixo da carreira, a correntinha de quina, e vamos voltar na mesma corrente que acabamos de fazer o ponto baixo, na mesma corrente para fazer mais um ponto baixo. Dentro do espaço entre um ponto alto e outro, vamos fazer 2 pontos baixos, cobrindo o pontinho, como fizemos na outra lateral. Percebe que já mudou? Temos uma quina aqui, ó. Depois eu vou ajustar direitinho e mostrar para vocês. Agora, dá uma ajustadinha nos seus pontos para conseguir alcançar a última correntinha do nosso ponto final. Vamos fazer aqui mais um ponto baixo. Ajusta tudo direitinho para ficar uniforme.
nossa correntinha de quina no mesmo espaço, mais um ponto baixo. E temos a nossa quina formada. Vamos fazer logo o ponto baixo no ponto seguinte, que é para vocês terem uma melhor visualização. Olha, ajusta o seu ponto. E você já consegue ver, conforme formos fazendo a carreira agora, ele vai aparecer direitinho a quina, bem diferente do que estava anteriormente, tá vendo? Temos uma ponta quadrada e não mais arredondada como estava anteriormente. Vamos fazer novamente ponto baixo sobre cada pontinho de base até chegarmos na nossa pontinha final do nosso trabalho. Estamos quase finalizando a nossa alça. Olha como já está com um efeito maravilhoso. Chegamos ao fim da nossa carreira, já fiz o penúltimo ponto. Agora vamos prestar atenção porque esse ponto coberto também precisa de um ponto baixo, ok? E aqui é a cabeça desse ponto, olha onde temos esse último pontinho aqui. Precisamos introduzir a agulha e fazer um ponto baixo para finalizar de fato a nossa carreira. Então, estamos agora no nosso último ponto baixo. Vamos fazer a correntinha de quina, não podemos esquecer essa correntinha. E vamos voltar no mesmo espaço onde acabamos de fazer o último ponto baixo dessa carreira, introduzir a agulha no mesmo local e puxar mais um ponto baixo. Assim, teremos finalizado o nosso trabalho. Introduz a agulha no primeiro pontinho aqui da carreira e fecha com um baixíssimo. Vamos arrematar o fio, porém, vamos deixar uma média de 25 a 30 centímetros aproximadamente, para que possamos prender a nossa alça na bolsa, tá bom? Vamos cortar aqui, fazer o arremate e já vamos prender a nossa alça na bolsa. Passe o fio para o avesso do trabalho, ajuste os pontos. E temos aqui as duas laterais quadradinhas, conforme prometido. Chegamos na fase de montagem da nossa peça. Nossa bolsa é composta por 3 partes: a alça, a aba de fechamento e o corpo. E nós vamos precisar, nesse momento, de uma agulha de tapeceiro, que é essa agulha que tem um fundo bem largo, onde a gente consegue passar com facilidade o fio do barbante. Vamos pegar o corpo da bolsa e marcar as laterais, procurando deixar bem centralizado, bem uniforme essa divisão dos pontos. Se você quiser, você pode contar a parte da frente e a parte de trás para poder deixar o mais próximo possível a quantidade de pontos de um lado e do outro, ok? Vamos pegar a nossa alça, o fio já está aqui na agulha. Coloque a alça para o lado certinho, lado direito. E vamos prender no ponto central, porque isso facilita o nosso trabalho. Vou passar esse fio lá para a pontinha, porque é onde nós vamos começar a nossa costura. Passa por dentro dos fios, puxa ele para lá. E vamos pegar o direito da alça com o direito da bolsa, a parte que vai ficar para fora. E vamos colocar o nosso marcador, prendendo o fio, o ponto da bolsa e o ponto central da alça. Nós vamos precisar de 5 pontos na bolsa para prender a nossa alça. E vamos reforçar essa costura passando a agulha 2 vezes em cada ponto, tá bom? De forma a envolver os pontos da alça e os pontos da bolsa. Com a nossa alça já posicionada, presa com o marcador no ponto central, nós vamos fazer a costura utilizando 2 pontos para um lado e mais 2 pontos para o outro lado, totalizando 5 pontos, contando com o ponto do centro, ok? Já estamos com o fio posicionado. Vamos envolver o nosso ponto, pegando as 2 alças do nosso ponto e introduzindo a agulha nas 2 alças do pontinho lá na alça também. Dessa forma. É um pontinho simples, mas que deixa a nossa peça reforçadinha. Vamos para o segundo ponto. Vamos pegar as 2 alcinhas daqui da bolsa e as 2 alcinhas do ponto lá na nossa alça.
Vamos passar 2 vezes. Também ajuste bem o fio, puxe bem, deixe ele bem justinho. 2 vezes, reforçando bem. Agora já podemos tirar o marcador. E vamos envolver o ponto central. As 2 alcinhas, mais as 2 alcinhas. Por 2 vezes, acertando sempre o fio para ficar bem uniforme. Vamos para o próximo pontinho, pegamos as 2 alcinhas, vamos para as próximas 2 alcinhas, envolvemos ele, reforce bem essa puxada. E vamos agora para o último pontinho, passando também 2 vezes, ajustando bem. E agora vamos dar mais uma laçada aqui para acabamento e dar o nosso nozinho final. Passando a agulha por dentro da laçada. Sempre ajustando bem o fio, para que fique um acabamento bem feito, tá bom? Olha como ficou. E o lado direito, quase imperceptível. Ajusta bem, deixa ela bem alinhadinha. Tá vendo? E pode confiar que tá reforçada. Aí é uma bolsa pequena, não vai carregar muito peso. Vamos dar mais uma laçadinha aqui, no ponto seguinte. Quase que eu derrubei vocês. Me desculpem, pessoal. Mais uma laçadinha. Passando a agulha aqui por dentro, dando o nosso nó. Prontinho. Pode cortar o fio. Deixe um pedaço generoso para fazer o acabamento final, que é onde nós vamos desfiar. 3 pontinhas para cada lado. E vamos passar por dentro dos fios, dando um nozinho com um pinguinho de cola, tá ok? Estamos com a nossa primeira alça presinha. Vamos para a próxima alça, fazer o mesmo procedimento. Já cortei o meu fio, aproximadamente 20, 30 centímetros, é o suficiente. E vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Vamos acertar a alça, para que ela não fique torcida. Prestem bastante atenção nisso. Deixem a alça ajustadinha. Vamos para a outra lateral. Nosso marcador já está posicionado. A alça já está ajustada. Lado direito com o lado direito. Vamos prender o marcador no ponto central, igual fizemos do outro lado. Vamos introduzir o fio. Não precisa dar nó, tá, pessoal? Vamos deixar um pedaço generoso desse lado também, que é pra gente fazer o acabamento depois. Aquele acabamento que fica bem bacana e bem justinho, e que não faz a gente passar aperto depois. Vamos introduzir a agulha, contando do ponto central, 2 pontos pro lado de cá. No segundo pontinho aqui, que nós contamos, e na alça, pegando as 2 alcinhas. Vamos ao reforço do ponto, passar mais uma vez no mesmo lugar, abraçando os pontos, ajustando o fio e puxando bem essa laçada. Novamente, 2 alcinhas da bolsa no ponto seguinte e 2 alcinhas da parte da nossa alça. Puxando bem o fio, vamos repetir no mesmo local, reforçando o nosso acabamento, prendendo a alça. Vamos tirar o marcador, não precisamos mais dele. E vamos para o ponto central. Mesma coisa, pegando as 2 alcinhas, tanto da bolsa quanto da alça, e reforçando, passando o fio 2 vezes. Mais um pontinho aqui. E já estamos finalizando a conexão da alça com a nossa bolsa, para começarmos a prender a aba. O último pontinho, 2 alcinhas, ajustando, apertando bem. Prontinho, finalizamos. Agora, vamos dar o nosso nozinho no ponto de acabamento. Passa por dentro. Mais uma vez. Nozinho de acabamento. E acabamos, a nossa alça está pronta para o acabamento final. Eu vou passar esse fio por dentro de alguns pontos aqui. E depois eu venho para fazer o acabamento selando o fio com uma pontinha de cola. Mesma coisa do outro lado. Vou passar ele para dentro da bolsa. E vamos finalizar essa etapa.
Já prendemos nossa alça, agora vamos ao posicionamento da aba. O lado da frente da bolsa vai ficar com um pedaço maior da nossa aba para que o centro dela fique aparente. Vamos dobrar aqui um pouquinho acima do círculo central. Deixar ela bem centralizadinha, dessa forma, ok? Vamos virar a parte de trás, a aba já posicionada. E vamos prender com marcadores a lateral da nossa bolsa, aqui no cantinho, introduzir o marcador aqui nesse cantinho, e no primeiro pontinho aqui da nossa aba, um ponto aleatório, de acordo com o nosso posicionamento, só para ficar mais fácil, para ela não ficar na hora da costura soltando de posição e atrapalhando o nosso andamento aqui da confecção da peça. Mesma coisa do outro lado, vamos pegar o nosso primeiro pontinho aqui. Isso é a parte de trás da bolsa, tá bom, pessoal? A parte da frente é a parte onde vai ficar aparecendo o nosso centro da mandala. E vamos prender também um ponto aleatório aqui da aba. As laterais já estão posicionadas. Vamos prender mais um marcadorzinho no centro, para que ela realmente não fique sambando na hora da costura. Com os marcadores já posicionados na parte de trás, coloquei um marcadorzinho no centro aqui da parte frontal também, para a aba ficar bem presinha mesmo na nossa bolsa. Agora, já com o fio na agulha, vamos lá iniciar. Eu deixei mais ou menos 1 metro de fio na agulha, tá bom, pessoal? Porque melhor sobrar do que faltar no meio da nossa costura. Então, vamos dar início à nossa costura da aba. O primeiro marcador já podemos tirar, porque já vamos passar o primeiro ponto. Só vou introduzir a agulha e depois vou fazer o acabamento, conforme já expliquei para vocês. Se você quiser dar um nozinho, você pode dar um nozinho aqui no início. Eu prefiro não fazer nó. Acho que fica um acabamento mais limpo, tá bom? Deixo um pedaço de 8 a 10 centímetros sobrando para o acabamento final. E vamos alinhavando a aba de acordo com a marcação do nosso pontinho, onde estava o marcador, tá bom? Pegando apenas a alcinha de trás da parte verde da aba. E vamos passando o alinhavo na bolsa e na aba. Qualquer pontinho da bolsa e o próximo pontinho da aba, pegando apenas a alcinha de trás do ponto. Mais uma vez, vamos pegar um pontinho da bolsa e um pontinho da nossa aba, sem pular nenhum pontinho, tá bom, pessoal? Vamos alinhavando desta forma. Pontinho da bolsa, um pontinho da aba, só a parte de trás do ponto. E vamos fazendo dessa forma por toda a lateral da bolsa, ó. Um pontinho na bolsa, uma alcinha, apenas uma alcinha do nosso ponto da aba. Uma alcinha da bolsa e uma alcinha da aba. Tá. Ajuste bem o fio e vamos ficar dessa forma, tá bom? Vamos fazer assim por toda a volta da parte de trás, até chegar lá do outro lado, onde está o nosso último marcador. Sempre ajustando o fio, que é um trabalho de capricho, é um trabalho de paciência e dedicação. Tomem cuidado para não pegar o fio da parte da frente junto, tá? É só o fiozinho de fora mesmo aqui, ó, bem superficial, igual estamos pegando na arma, só um fiozinho. Porque senão depois, no fim de tudo, quando for abrir a bolsa, tá as duas partes costuradas e aí dá ruim. Não tem mistério, tá vendo? Cheguei aqui ao final da nossa costura. Vou fazer o último pontinho aqui bem no cantinho. E finalizamos a nossa bolsa. Nozinho de acabamento. Mais uma vez para reforçar. No mesmo lugar. Mais um nozinho.
Vou cortar o fio, já posso tirar a agulha, não vamos mais precisar dela. Cortar o fio, deixando uma ponta generosa desse lado também, assim como deixamos do outro lado, para fazer o nosso acabamento. Tirar esse marcador e a bolsa está finalizada. O acabamento, como vocês já aprenderam, vou passar o fio para a parte de dentro da nossa bolsa, aqui no cantinho, ó. Puxa com a agulha lá para trás, para dentro da bolsa. Do outro lado, a mesma coisa. Puxa para dentro da bolsa. E o acabamento vai ser por dentro. Bom, nossa bolsa está completamente finalizada. Tudo já em seus devidos lugares. Nossa aba ficou dessa forma. Eu não vou colocar fecho, mas caso você queira colocar na sua, você pode prender um botão imantado aqui por dentro e a sua bolsa vai ter o fechinho. Eu acho que a aba já é longa o suficiente e já faz esse papel. Mas aí fica a critério de vocês. Quem quiser colocar fecho, pode colocar fecho. E se você quiser um vídeo explicando como colocar o fecho de botão imantado sem que ele fique aparente, você me fala que eu faço um vídeo mostrando como eu faço a técnica para que o botão não fique aparente. Porque se for um botão costurado, ele vai ficar tranquilinho ali, ele não vai aparecer do outro lado. Mas se for esse tipo de botão, que não é costurado, o costurado eu não tenho em mãos para mostrar a vocês. Se for esse tipo de botão, que tem essa abinha de lata para fechar, ele fica aparente. E aí fica muito feio, porque a parte do ímã vai por dentro da bolsa. E a parte que trava o botão na bolsa fica por fora com essa latinha de apoio. Travadinha aqui. Aí a gente amassa as abinhas e ele fica aqui travadinho. E do outro lado a mesma coisa. Só que eu tenho uma técnica que essa parte aqui da latinha não fica aparente. Deixa o trabalho muito bonito também, muito bem acabado. Quem tiver interesse, deixa aí nos comentários e eu gravo um vídeo mostrando como colocar o botão imantado de forma embutida, não estragando o design da sua peça por fora, tá bom? E assim terminamos a nossa aula de hoje com a minha criação da bolsa mandala para a Copa do Mundo. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Para quem está curioso em relação ao cropped, já temos vídeo aqui no canal. Vou deixar linkado aqui no primeiro comentário para vocês, tanto o vídeo do cropped quanto das aplicações de estrelas, tá bom? Ah, não se esqueça de deixar o like e se inscreva no canal. Beijos! Fui!